Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália, agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre a ansiedade. Bom gente, como alguns de vocês aí já devem saber, a ansiedade ela é uma emoção caracterizada por uma agitação interior. É uma agitação que a pessoa tem dentro dela, que normalmente é por conta de algum estresse, alguma coisa que vai acontecer no futuro, que ela tá muito nervosa, que ela tá esperando muito por aquele momento, ou que ela tem medo que aconteça, né? Então isso acaba gerando a ansiedade, né? A ansiedade, quando isso acontece, gente, o seu corpo, as mãos às vezes treme, o seu corpo treme, você perde totalmente o seu foco no que você tá fazendo, fica muito nervoso e você, seja lá com uma prova, uma apresentação que você tem que fazer, às vezes você vai falar em público, às vezes também a pessoa pode ter uma crise de ansiedade quando vai falar em público. Quando, por exemplo, talvez algum ator ou uma atriz que vão lá e fazer uma cena, pode ser que às vezes surja alguma coisa como essa, né? E ela é acompanhada por tensão muscular, inquietação, que a pessoa não consegue ficar parada, ela fica, sabe, tremendo, muitas vezes pode acontecer, né? Além, né, dos problemas dos nossos músculos, né, que eles ficam, vamos dizer assim, com muita tensão, inquietação que a gente não consegue ficar parado. A gente também pode ter problemas de fadiga e problemas de concentração. A pessoa não consegue se concentrar, não consegue focar numa coisa só, porque ela tá ali, né? Muitas vezes, às vezes a gente fica puxando muito ar, porque a gente começa a passar muito mal, a gente tá realmente passando por uma crise de ansiedade, então às vezes acaba acontecendo. Bom, gente, a ansiedade, ela pode ser causada por vários motivos, não tem um motivo certo, assim, não é, você tem ansiedade por tal motivo. A gente tem que fazer, normalmente, um estudo com um psicólogo, com um terapeuta, né, às vezes até com um psiquiatra, qualquer tipo de profissional pra gente poder saber. Bom, gente, então como é que a ansiedade, ela surge numa pessoa, né, como é que ela pode ser provocada? Não tem existem vários jeitos que você pode ter tido a ansiedade, pode ser provocada de qualquer motivo, vários motivos na verdade, entre eles genética, algum evento traumático, seja trauma da infância, seja um trauma recente, um trauma que você tenha, situações que são estressantes e elas são geradas por um exemplo, por exemplo, você fez uma prova para passar num concurso, você estava com aquela expectativa de ir e você não passou, por exemplo, ou só mesmo de você ter um momento muito estressante, sabe? Seja você foi assaltado, você perdeu alguém, qualquer tipo de momento estressante, assim, que te deixa muito nervoso, que dá ao ponto de você ter ansiedade, você sugere uma ansiedade. Doenças físicas também pode causar ansiedade, distúrbios hormonais, que normalmente são, geralmente são causados em mulheres, mas podem acontecer nos dois. Abuso de substâncias, né, no caso que seria drogas, muito álcool, às vezes algum medicamento muito forte que você toma, sabe? Tudo isso entra, né, no abuso de substâncias, você tomar tudo em excesso, né? E aí quando você tem essas coisas, você precisa o quê? Reduzir a sua ansiedade, porque obviamente depois de você ter, você começa a perceber a sua ansiedade, né? E o que você precisa fazer? Você pode fazer diversas coisas para tentar resolver isso por enquanto sozinho, lembrando que você sempre deve procurar por um especialista, por um profissional. E tem que saber qual é o profissional correto que você vai procurar, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Então você tem que, assim, saber quem você vai procurar. Porque cada eles trabalham em áreas diferentes. E eles tratam de diferentes tipos de distúrbios psicológicos, de problemas psicológicos, né? Então você tem que procurar ajuda, você não pode ficar com medo, você não pode ficar com vergonha, porque eles estão lá para te ajudar e não para te julgar.
você tem que procurar ajuda, você não pode ficar com medo, você não pode ficar com vergonha, porque eles estão lá para te ajudar e não para te julgar, né? E você, eu acho que a gente deve ficar super tranquilo, porque eles não conhecem a gente, não sabem pelo que a gente passou. Então, eles vão ajudar a gente sem nos julgar, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Falar um pouco sobre como a gente pode reduzir a nossa ansiedade. A gente tem que descobrir primeiro de onde veio essa ansiedade, se foi por trauma, se é por genética, né? Alguém da sua família tem ou teve, você também acaba tendo, né? Apesar de que todo mundo tem um pouco de ansiedade dentro de si, né? Só que tem pessoas que têm muito mais do que você, muito mais do que eu, muito mais do que alguém que tá ali, entende? Então tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, né? Mas primeiro a gente tem que descobrir a raiz desse problema pra gente poder, então, mudar a nossa atitude em relação ao problema, né? Aí a gente vai ter que começar a tratar com ele, seja de conversando com um psicólogo, seja arrumando maneiras de você ficar um pouco mais calmo, seja às vezes muito forte, você tem que procurar por às vezes eles te recomendam um remédio que você tem que tomar, né? E também a gente não pode o quê? Se isolar. A gente sabe que a gente tá com aquele problema, às vezes nem sabe, a gente começa a se isolar, não quer conversar com ninguém, não quer conversar com um amigo, não quer conversar com os parentes, não quer conversar com ninguém. A gente não pode fazer isso, porque a solidão, até mesmo para uma pessoa que não tem quase nada de ansiedade, é muito ruim. Então a gente tem que conversar com um amigo, não precisa abrir o mundo, se abrir do jeito que você está com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga. Vocês só conversarem um pouco, como é que foi seu dia, tudo, vão conversando, aproveita aquele momento, sabe? Porque é muito importante a gente não se isolar e conversar com as pessoas, né? Também é muito importante, quando a gente às vezes está passando por uma crise de ansiedade, quando a gente percebe que a gente está ficando muito nervoso, a gente começar a respirar fundo, calmamente, e a gente começa a respirar como se a gente fosse respirar pra barriga, sabe? A gente respira, a gente aumenta um pouco a barriga, enche os pulmões, depois solta pela boca, que é o modo que relaxa a gente. Às vezes você fazer uma meditação ajuda, seja assistir um vídeo de meditação, seja ouvir, instalar um aplicativo. A gente relaxar mesmo, porque aquele momento é nosso, a gente tem que relaxar, né? E também assim, por exemplo, você tá passando por muitos problemas, ou você tá lembrando de problemas lá do passado que não vai mudar em nada. Se você ficasse pensando, nossa, se eu tivesse feito aquela coisa, estaria tudo diferente. Você tem que pensar um pouco pelo lado positivo. Às vezes alguma coisa ruim que aconteceu lá atrás contribui com uma coisa boa que tá acontecendo ou que vai acontecer. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais nisso, né? Que tudo aconteceu por um motivo, e que se tem alguma coisa muito ruim que tá acontecendo, pode ser que daqui a pouco venha uma coisa boa, porque aquela coisa ruim aconteceu. Então a gente tem que mudar um pouco essa nossa percepção. A gente tem que praticar as coisas no nosso dia a dia, viver o hoje, a gente trabalhar, a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer hoje. A gente também tem que ter bastante gratidão por a gente estar ali com saúde e porque a gente continua existindo e que a gente pode sim continuar a reduzir um pouco a ansiedade. É praticar regularmente, né? Sempre alguma atividade física, uma caminhada, andar de bicicleta, às vezes algum esporte que você gosta de fazer, jogar futebol, vôlei, essas coisas assim que você gosta de fazer, né? Que é muito importante, mas assim, moderadamente, tá, pessoal? Porque você não precisa se matar de exercício para poder fazer isso. É mais uma distração que vai fazer muito bem pro seu organismo e para você, que vai te ajudar, tá? Então agora vamos pro nosso próximo tópico de hoje, que vai ser, eu vou falar um pouco pra vocês da ansiedade na pandemia, né, gente? Como vocês devem saber, né, na quarentena tem sido, assim, surgiu novos casos, aumentou muito, ou surgiu novos casos, né, como eu acabei de falar, de pessoas com ansiedade, depressão, com estresse, tudo isso aumentou muito, gente, aumentou muito, vocês não têm a menor ideia, né? Eu tô aqui com uma notícia, que eu vou ler uma partezinha só pra vocês, depois a gente vai deixar todas as fontes aqui no final do vídeo, ou na descrição, né? E eu vou dar uma lida pra vocês saberem como mudou totalmente, tá?
Então vamos lá, gente. A ansiedade na quarentena, então ela teve muito início. Eu vou falar do mundo e também vou falar do Brasil, tá, gente? Porque o Brasil, vocês não têm ideia do quanto que, assim, foi, assim, impressionante. Por quê, gente? Por conta que na pandemia muitas pessoas começaram a trabalhar, a estudar em casa, né? Nós mesmos ano passado estudamos somente do modo online. Hoje em dia normalmente tem um pouco mais do híbrido, tem, né, aquela coisa assim. Mas a rotina mudou totalmente, as pessoas não tem interação social mais, né? Como antes, que a gente ia pra escola ou ia pro trabalho, conversava com as pessoas. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia não. No ano passado a gente não tinha isso. E acabou mudando muito. Muitas pessoas, assim, não conseguiam aguentar. Teve até casos de pessoas que, infelizmente, né, se mataram por conta disso, porque não aguentaram, gente. Não aguentaram mesmo. A ansiedade, depressão pegou muito pesado nessa quarentena. Então eu vou dar uma lida aqui pra vocês, né? E também é importante lembrar que mudou muito, além das rotinas, mudou também o comportamento das pessoas, porque elas ficavam somente no online, algumas pessoas nem saíam de casa, especialmente no começo da pandemia, tava todo mundo com medo do Covid, né? Do coronavírus, né? Então acabou mudando muita coisa que causou muito transtorno e assim, vocês não têm a menor ideia do que aconteceu. Acho que deve ter até uma ideia, pode ser por conta de familiares, de amigos, ou de até mesmo de notícias que saíram na TV ou no jornal, ou até mesmo nas redes sociais, né? Que é o meio mais provável, assim, que vocês também tenham recebido, né? Então, eu vou dar uma lida aqui pra vocês, ó, a partir de um ponto aqui. Diante de tantas mudanças, é normal que nosso corpo e nossa mente sinta-se impacto. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 16,6 milhões de brasileiros, que é 9,3% da população, para quem não sabe, convivem com o transtorno. Né? Com a pandemia, esses sintomas podem ser evidenciados, por isso é importante aprender como lidar com os seus efeitos, como a gente acabou de falar. Alguns efeitos da gente poder amenizar, da gente poder reduzir um pouco mais essa sua ansiedade, né? Seja lá quem tenha, né? Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos meses de maio, junho e julho, revela que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia do novo coronavírus, gente. Olha isso, 80% da população brasileira, né? Aqui já foi um mês, mais ou menos, alguns meses depois de surgir o coronavírus no ano passado, né? Então, assim, gente, é uma grande quantidade de pessoas. A gente tá falando do Brasil inteiro. Bom, a principal conclusão da pesquisa foi que nesse período de pandemia as pessoas desenvolveram ou aumentaram, né, quem já tinha, óbvio, sintomas de estresse, ansiedade ou depressão, gente, esses 3 tópicos que nós estamos falando. Isso foi bem marcante, até porque quando se comparam os nossos dados com os outros países como Itália e China, 80% da população da nossa amostra chegaram a reportar sintomas moderados a graves de ansiedade e 68% de depressão. Ó. Então, 80% de ansiedade e 68% de depressão, tá, gente? Para quem achou que ficou um pouco confuso. Disse a Agência Brasil, a professora da UFRGS, Adriane Ribeiro Rosa, coordenadora da pesquisa. Então, fizeram uma pesquisa para saber as pessoas que tinham a ansiedade e a depressão e viram que o Brasil tinha muitas pessoas com ansiedade, depressão e estresse e fizeram e publicaram, né, por essa pesquisa, gente. E quando você olha, esses números são realmente muito altos. Por isso que quando você não tá se sentindo bem, você acha que você tá ficando muito ansioso, normal, sabe, às vezes você tá ali, você vai fazer alguma coisa, tem que entregar uma tarefa, você começa a ficar muito nervoso, você não consegue controlar tudo isso. É importante a gente falar com o psicólogo, com o terapeuta, né? Porque eles vão indicar o melhor tratamento para você,
né? E a gente não pode ficar assim, não, porque esses tratamentos são para pessoas loucas, não é para pessoas loucas, são tratamentos que todos nós precisamos e é totalmente essencial. Todo mundo em algum momento da vida vai precisar conversar, ou um profissional, e nem que seja um profissional, talvez uma pessoa que saiba do assunto, que já tenha sofrido e conversa, sabe? E você se sente à vontade. E eu acho muito legal tudo isso, né? Ah, mas vão me dar remédio. Não vão te dar remédio. Vão te dar remédio se você tiver uma coisa muito fora do controle, né? Normalmente são os psiquiatras que fazem isso, porque o psicólogo não tem permissão de fazer isso, né? Então, e mesmo se for um remédio, você vai tomar um remédio para poder se conter mais e vai conversar com um psicólogo, com um terapeuta, para poder descobrir a raiz desse problema e como resolver, né? Bom, gente, então foi isso, né, sobre ansiedade aqui comigo, tá? Então, um beijo pra vocês, uma semana aí pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ajude vocês um pouco todas essas dicas aqui que a gente tá dando pra vocês. Espero que também mude muito a mente das pessoas que acham que isso é só pra pessoas loucas, né? Que na verdade não é nem um pouco verdade, é tudo mentira, né, gente? Todo mundo precisa em algum momento da vida, né? Espero que vocês também fiquem bem nessa pandemia, né? Com muitos problemas, né? Que tá acontecendo nesse mundo, mas a situação já tá melhorando um pouco, pelo menos aqui. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.